Olá, sexto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para mais uma aula de português, né? E hoje iremos trabalhar sujeito e predicado. Vamos dar uma revisada no conteúdo, porque esse assunto nós já vimos em sala de aula, porém não aprofundamos o conteúdo. Então, vamos dar uma revisada e em seguida fazermos alguns exercícios. Vamos lá? Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Vocês lembram de uma forma bem facilzinha que eu expliquei para vocês, que para a gente identificar o sujeito e o predicado da oração, a gente usa quem ou o que. Quem para identificar o sujeito e o que para o predicado. Né? Então, vamos lá tentar identificar. No exemplo 1, temos aí, os estudantes organizaram a homenagem. Então, fazemos a pergunta, quem organizou a homenagem? Os estudantes. Então, logo, esse é o sujeito da oração. E o que foi que os estudantes fizeram, né? O que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Temos também aí o exemplo 2, que é, o discurso foi modificado. Se fizermos a pergunta, iremos descobrir que o discurso é o sujeito, foi modificado é o predicado. Como está aí, né? O que algo foi modificado, essa informação dada sobre algo, logo esse é o predicado da oração. Né? E o que foi modificado foi o discurso, que é o sujeito da oração. Então, até aí está bem facilzinho, né? Temos também o núcleo do sujeito. Os sujeitos das orações podem ser formados por mais de uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. Então, vocês, para identificar o núcleo do sujeito, vocês vão simplesmente analisar primeiro, né, fazer a pergunta, identificar quem é o sujeito na oração, em seguida o núcleo. Então, o núcleo é a parte principal, a palavra-chave do sujeito. Ele vem acompanhado de outras palavrinhas, mas às vezes não vem. É só o sujeito mesmo. Então, temos aqui o mesmo exemplo da frase anterior, né? O discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso, é apenas discurso. Vejam aí que eu sublinhei e modifiquei a cor da letra para que vocês vejam. O discurso, então o O aí é excluído. O núcleo do sujeito é apenas discurso. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse exemplo, o núcleo do sujeito, os formandos e os professores, vai ser o quê? Formandos, professores. Porque os pronomes não entram, porque não é importante. A parte principal do sujeito aí é formandos e professores. Então, para identificarmos o núcleo do sujeito, precisamos primeiro identificar o sujeito. Ok? Seguimos aí. Os tipos de sujeito. Nós temos... os sujeitos eles podem ser determinado, indeterminado e inexistente. Determinado quando é identificado na oração. Indeterminado quando não é identificado na oração. E inexistente são aqueles com orações com verbos impessoais. Vou explicar cada um deles para vocês direitinho agora. Então, os sujeitos determinados, eles, por sua vez, dividem-se em três partes, né? Simples, composto e oculto. O sujeito simples tem apenas um núcleo, ou seja, apenas um sujeito. Ele só conseguimos encontrar um sujeito nessa oração. Exemplos. O paciente foi atendido. Então, fazemos a perguntinha, quem foi atendido? O paciente. Então, logo, o paciente é o sujeito da oração. Foi atendido é o predicado. Sujeito composto, ele tem mais de um sujeito na oração, ou seja, mais de um núcleo. Tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousse e brownies são os meus doces preferidos. Quem são aí o sujeito da oração? Mousse e brownies. Então, mousses e brownies são o sujeito da oração. Então, tem mais de um sujeito, por isso é composto. E o oculto é simplesmente quando nós sabemos quem é o sujeito, porém não está aí presente na oração. Vamos ver aí. Quando é identificado pela desinência verbal,
Porém, ele não vem aí acompanhado na oração. Exemplo, andamos a tarde toda. Andamos a tarde toda. Quem andou a tarde toda? Nós, né? Nós andamos a tarde toda. Então, nós é o sujeito. Ele não está aí na oração, mas sabemos quem é o sujeito, conseguimos identificá-lo. Então, ele vem oculto, ele vem escondido na oração. O sujeito determinado é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Isso acontece quando não conseguimos perceber, pelo contexto ou pelo verbo, que acompanha quem participa ou quem participou da ação, né? Como está aí. E temos as formas de determinar o sujeito. Frases na terceira pessoa do plural, como por exemplo, disseram para esperar aqui, vieram chamar você. Então, a frase aí está na terceira pessoa do plural. O verbo aí, ó, disseram, está na terceira pessoa do plural. E frases também com verbo na terceira pessoa do singular, junto com a partícula se. Temos aí os exemplos. Precisa-se de tradutor. Sonha-se muito alto. Então, veja que o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado aí dessa partícula se, né? Precisa-se, sonha-se. Então, quando o verbo vier na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, não conseguimos identificá-lo, né? Então, o sujeito é indeterminado. O sujeito inexistente ou oração sem sujeito, assim como vocês quiserem chamar, eles são aí, né? Nas orações com sujeito inexistente, a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida nele, né? Algumas orações não possuem sujeito, somente predicado, o qual é formado por um verbo impessoal. Estes surgem na terceira pessoa do plural, com exceção do verbo ser. É 1h da tarde. Então, o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, ele não tem sujeito, ele só tem predicado, né? E surgem na terceira pessoa do plural, com exceção do verbo ser. Porque, veja aí, é 1h da tarde, então não está na terceira pessoa do plural. Ok? Fenômenos da natureza também. Temos aí, né, o fenômeno da natureza, tipo chover, nevar, frio. Então, são fenômenos da natureza. Exemplo, choveu essa noite como há muito não acontecia. Então, isso aí são fenômenos da natureza. Temos também o tempo decorrido, ou fenômenos meteorológicos, que é ser, estar, fazer, haver. Aí vamos aí, aí alguns exemplos, né? Há muito tempo não fazia tanto frio. E também o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Exemplo, houve um caso assim na minha cidade, tudo acabou bem. Então, o sujeito inexistente, como vocês podem ver aí, podem perceber, ele pode vir aí com fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos, né, medindo o tempo aí, ou com o verbo haver também no sentido de existir ou acontecer. E agora, meus amores, vamos para um exercíciozinho, né, a partir do que vocês viram aí na explicação, que a gente já viu esse conteúdo em sala de aula, então não tem por que nos aprofundarmos tanto, era só para revisar mesmo. Então, vamos seguindo agora de alguns exercícios. Responda as questões a seguir. Qual é o tipo de sujeito da oração? Roubaram o giz, professora. Vocês vão ler aí essa questãozinha que está aí na tirinha e em seguida vocês vão responder a questão 1, né? Então, leiam e respondam. No segundo, vocês também irão ler o que está na tirinha e vão responder as questões propostas abaixo. Então, sobre a tirinha, responda. Letra A. Por que Ed, sortudo, diz que o rei não parece muito aborrecido com o roubo? Por quê? Leiam em cima a frase que está na tirinha, né? O textinho que está na tirinha e respondam a letra A. Em seguida, a letra B. O sujeito da oração, ele não parece muito aborrecido, pode ser classificado como sujeito indeterminado simples, sujeito determinado composto, sujeito determinado oculto ou sujeito indeterminado. Então, aí essa frase, ele não parece muito aborrecido, como é que podemos classificar o sujeito? Em que tipo aí? Qual é o tipo desse sujeito aí?
No terceiro, leia a tirinha e em seguida marque a alternativa correta. Só tem uma alternativa correta. Então vocês vão ler a tirinha aí, né? Tchau, mãe. Eu e o Haroldo vamos morar em Marte. A Terra está muito poluída. Então, que tipo de sujeito aí? Façam a perguntinha quem e o que para encontrar o sujeito e o predicado e em seguida saber se o sujeito é indeterminado, composto, inexistente ou simples. No quarto, vocês irão responder qual o núcleo do sujeito da frase que está no quadro da tirinha abaixo. Então, temos aí: o eleitor confia na honestidade dos políticos. É essa a frase que vocês irão analisar. Mas prestem atenção, eu só quero o núcleo do sujeito. Então, façam a perguntinha quem e o que. Quando encontrar o sujeito, apenas o núcleo vocês vão escrever, não é todo o sujeito. E no quinto, escreva o predicado da oração da tirinha a seguir. Ganhamos presentes. O Papai Noel veio. Ele veio. Ele veio. Então, vocês vão ler essa tirinha aí e vão identificar apenas o predicado. Eu quero que vocês escrevam no caderninho de vocês só o predicado. Ok, meus amores? Bom, meus amores, chegamos ao fim de mais uma aula de português. Hoje revisamos sujeito e predicado. Até a próxima aula, fiquem com Deus, bons estudos. Mas eu deixei uma frase aqui para vocês, uma reflexão belíssima. Então vamos ler. Quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estará Deus, lembre-se que durante uma prova o professor está em silêncio. Então, gente, nós já estamos passando por este momento difícil, né? Muito difícil com essa pandemia. E muitas vezes nós nos deparamos perguntando: onde tu estás, Senhor? Onde está Deus que não está vendo o povo sofrendo, né? O povo dele sofrendo. Mas Deus está em silêncio trabalhando por nós. Ele só precisa que o povo dele se humilhe e peça a ele para que faça com que tudo isso se acabe. Então vamos, minha gente, orar mais, rezar mais, conversar mais com Deus, né? Nos humilhar cada vez mais para que tudo isso passe logo. Beijos, fiquem com Deus e fiquem em casa. E